É isso aí, que alegria ter você mais uma vez conosco. É realmente um prazer imenso estar percebendo que você está dedicado e focado em realmente evoluir em vendas e também na administração do seu negócio. Eu não sei se você sabe, mas diretamente comigo você vai conseguir ter acesso a formas essenciais para você vender mais e gerenciar e transformar a sua empresa em um lugar muito, mas muito lucrativo mesmo no ramo de automóveis. E aqui de cara a gente já está comemorando aí, ó, Vantage Car Consulting, Samuel Samuca, Fernandão Alonso, galera tá aparecendo aí em peso, Marcos Gadini, bora lá que a gente está aqui exatamente para poder falar hoje como ser um vendedor Top Gun. Eu tô para lá de curioso para poder entender isso e, claro, contribuir também. O André Hipólito é um treinador aí há anos, né, um cara experiente, há bastante tempo ele vem trazendo resultados para o mercado automotivo e hoje ele mais uma vez vai estar contribuindo conosco. E assim, é uma alegria imensa estar, né, ele ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Olha o Breno aí, doutor, Brenão Pereira aí marcando presença também. Bom dia, bom dia. Marcos Gadini, cadê aqui, ó? Samuel e tem mais gente também, Mazima, Mazinho, é isso aí. E o que eu quero trazer aqui é você que tem exatamente o desejo, o objetivo de fazer com que você tenha segurança nos próximos passos da sua empresa, você pode fazer com que isso ocorra diretamente com o meu acompanhamento. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho 18 anos de mercado e eu lá na sala de casa eu fui trabalhando e aplicando as estratégias que hoje me levaram a uma empresa que tem 3.200 metros quadrados. Pô, grande fisicamente? Grande fisicamente, mas melhor do que isso é a recorrência que os clientes têm conosco. Porque melhor que vender uma vez é vender, que já que estamos falando de vendas, vamos chamar mais um gigante aqui para estar conosco aprendendo. Fala aí, doutor, bom dia, olha o homem aí. Rossan, bom dia. Damares, bom dia. Fala aí, Andrezão, a câmera está virada aí. Eu tô chegando aqui no cliente aqui. Bom dia, como é que tá, Luizão? Beleza? Tudo 100%, graças ao bom Deus, aí, tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga, quem cedo trabalha, então. Dá pra me Melhor ouvir, ainda. dá pra ouvir bem aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá excelente o áudio, muito bom. Então tá bom, muito bom, muito bom. Fala para mim, André, quero entender aí da onde, querendo ou não, assim, eu faço questão de chamar pessoas que a gente observa que têm os mesmos valores que os nossos aqui para estar conosco. E o André, ele veio aí, eu gosto de deixar que quem a gente convida realmente entregue o tema. E aí, como o André trabalha com vendas, ele veio me falar do vendedor Top Gun. Tô curioso, André, fala para mim, vendedor Top Gun, você tá indecente com esse nome aí, doutor. Fala para mim. Indecente, né? Pô, Luizão, primeiro agradecer você pelo convite aí. Eu te acompanho já faz algum tempo, né? É o que você falou, eu gosto de acompanhar pessoas que são reais, né? Que entregam resultados reais, que não fazem só foto com banner atrás, entendeu? Coisa assim, coisa de dia a dia mesmo, para ajudar o próximo. Eu acho que isso é muito interessante. Até porque, como eu sou muito ajudado, acho que tem que ajudar também as pessoas. Então, muito obrigado por você disponibilizar esse seu tempo, né? E ajudar a galera aí que tá precisando. Porque no meu tempo, quando eu era vendedor, não tinha ninguém para ajudar, entendeu? A gente tinha que se lascar lá. Eu tive que aprender o que era ataque na hora, entendeu? Então, Luiz, mas E aí me assim, fala, me fala desse nome Top Gun aí, que eu tô curioso pra saber de onde que ele veio. Vamos lá, pô. o Esse Top filme que fez Gun, tanto sucesso, foi que inspirou, me explica. então, o Top Gun, ele vem de um termo que, assim, eu trabalhei 11 anos num grupo SHC, que é um grupo de concessionárias, né? Sérgio Habib. Sérgio Abib. E o seu Sérgio, ele sempre falava assim: você tem os vendedores ruins e tem os Top Gun, velho. Tem uns caras que ganham dinheiro, tem uns caras que não. Enfim, toda aquela visão dele lá. Isso em 2003, né? E a Que gente, legal. dentro do grupo SHC, a gente criou uma ideologia de treinamento para formar Top Guns, né? Para formar. Porque o Top Gun ele viajava para Disney, o Top Gun ele ia para França, com méritos dele naquela época. Então a gente pegou esse nome aí. Como eu era o cara, depois de um certo tempo lá de treinamento, né? Meio que abracei esse termo aí, mas pra gente só separar o joio do trigo, vamos dizer assim, entendeu? Os caras que realmente performam e os caras que estão aí para ser mais um, né? No dia a dia da galera aí.
Que Esse legal, nome eu não queria tem. entender, assim, diante de tanto tempo de treinamento e contato aí com todo mundo, mata uma dúvida para mim. De todas as habilidades que você vê e características de um vendedor Top Gun, que é o acima da média, é o fora de série, qual delas você entende que é a mais importante? De tudo que um vendedor pode ser, qual é a mais importante para você? Ó, Luiz, a gente tem uma tríade, né, que vai levar o cara a performar. Então você pode colocar no topo de tudo, a persistência. Você tem que colocar aqui em cima que o cara tem que ser persistente. Aí embaixo vem três bagulhinhos assim, ó. Competente, motivado e envolvido. Então você tem lá o cara que ele é persistente, não insistente, né? Persistente. Não Aham. insistente, aquele samba de uma nota só, sabe? Tum, tum, aquilo ali é chato, né, velho? Aquilo ali é impossível. Mas aí você tem um cara que é persistente, né? Ele não precisa ser o mais inteligente de todos, mas ele precisa ser persistente. Ele precisa ser competente no que ele faz. Você é competente no que você faz. A gente tem que ser competente no que nós fazemos. Competente, referência, tem que ser isso aí. Aí ele tem que ser motivado, e a motivação ela é de dentro, você não me motiva, o chefe não motiva. Na sua empresa eu vejo algumas coisas que o ambiente é muito motivacional, então as pessoas têm vontade de estar lá, né? E fazer por estar lá, é diferente. Porque motivação é igual banho, né, velho? Todo dia, né? É o boleto, é o filho, é a parada toda, entendeu? É simples assim. Bom, e o envolvimento. Envolvimento tem que ter. Agora, quando você não é competente e não está motivado, você não consegue se envolver. E se envolver, você começa a dar resultado, né, velho? Você começa a ter aquela pegada de, pô, vou fazer, eu tô ganhando, aí a roda gira, né, cara? A roda gira, o dinheiro entra, a pessoa fica mais buscando sedenta por conhecimento. Então, assim, na minha cabeça, na minha humilde opinião, é a questão de você ser realmente e persistente, porque o barato é louco, a gente diz que a gente tem que ser resiliente, né? Resiliência e tal. Nos treinamentos eu conto a história do bambu chinês, né, velho? Não, agora eu vou ter que ouvir. Não, agora eu vou ter que ouvir. Você já Quero viu, aprender com você. já viu aquelas mudinhas de couve que a gente come na feijoada? Couve, gostosinho, né? A Aham. couve. A couve, você pega uma sementinha de couve, você planta, dá 2 semanas, você come a couve. Só que se fizer uma enxurradinha, leva a raiz da couve todinha, né, velho? O bambu não. O bambu, o cara vai lá, planta uma sementinha, dá 1 ano nada, 2 anos nada, 3 anos nada. O cara fica puto, porque ele plantou o negócio e não rolou nada. Dá 5 anos, sai uma mudinha. Aí ele fala, pô, tá lá o negócio, olha que bacana. Só que a raiz embaixo, velho, você não tira mais o bambu dali, entendeu? Então, aí você, quando o bambu cresce, você entorta ele, solta, ele volta. Quando você tem raiz no que você faz, você entorta e volta, não tem jeito. Agora, quando você é couve, velho, quando você é couve, qualquer coisinha que dá, você mesmo como gestor, mentor, você já viu que tem gente que você dá uma espanada, o cara, se dá uma apertada, o cara espana, né? Não tem raiz. É isso aí. O que é bem interessante do que você está falando, que é assim, né? Como a gente tem proprietários de loja aqui também, uma coisa que eu acho que é de dentro para fora, conforme você falou e muito bem. O que faz aí o sucesso do bambu chinês é o quão seguro ele está da posição que ele tomou. Concorda comigo? Sim, Então, com assim, certeza. não é para você criar uma zona de conforto e não é para você ouvir. Mas a partir do momento que você tem os princípios verdadeiros e certos, você pode Sim. cravar o seu pé. E uma das coisas que eu trago exatamente dentro da mentoria do Lucro e Liberdade para gestores de loja é exatamente isso, que ele tem que construir uma cultura da produtividade onde ele, naturalmente, a cultura vai expulsar aqueles que discordam daquele formato de trabalho. É igual o André ali, ó. Ele chega, vai dar o treinamento e fala com o cara, pô, você tem que ser top gun, você tem que alcançar isso, aquilo outro. Aí o cara fala assim, ih, rapaz, essa empresa aqui o pessoal trabalha demais, hein? Ó, essa empresa aqui o cara tem que ficar estudando, tem que ficar lendo livro. É ou não é, o André? E aí o que Exatamente. acontece? Qual é o próximo do cara? Próximo passo do cara, ó, ir embora. Então, Sim, assim, grava isso aqui, ó. Você que tá com a gente, anota a sacada e o sacode, printa a tela, me marca o André que a gente vai repostar, não é isso, André? sim, com Pra gente certeza. aumentar o engajamento de todo mundo, saber quem está conectado conosco. Sabe por quê? Só para você entender aí de forma definitiva. A sua empresa não é uma clínica de recuperação. É Vou falar de verdade. novo.
A sua empresa não é uma clínica de recuperação. Tem muita gente que coisas que o patrão está tentando entender e tudo, no final das contas, o que o seu funcionário está precisando, seu colaborador, seu vendedor, é terapia, cara. Que ele precisa de terapia. E tem gente achando que é fazer um incentivo, um estímulo, alguma coisa assim. E eu não estou dizendo para desistir das pessoas, não é isso. Mas tem gente que está contigo aí, sei lá, né? Para mim, o tempo que a máscara cai de qualquer pessoa que trabalha junto com você, máximo, é 6 meses, né? Tem gente que fala muito tempo de experiência de 3 meses. Eu discordo. Para mim, em 6 meses, o cara não consegue mais continuar fingindo quem ele não é. Entendeu? Em 6 meses a máscara cai. Tem gente que cai antes. Mas assim, aonde o André está falando é que quando você é gestor, você tem que observar e você não pode tirar o pé dos valores e da proposta de valor da sua empresa. Por exemplo, a Luiz Intermediações trabalha com segurança, verdade e transparência. São os 3 pilares. Meu irmão, eu não deixo o cara mentir para ninguém. O documento atrasou. O pessoal chega para mim e fala assim, Luiz, o que eu falo? A verdade. Pô, Luiz, mas atrasou porque eu esqueci. Então, amigo, você vai virar pro cara e falar assim, ó, infelizmente, eu sou ser humano igual você. Era para ter feito, mas eu vou solucionar dessa maneira. Agora, se a partir do momento que mentir for algo natural para você, sabe o que vai acontecer? Essa mesma pessoa que você está treinando e você está dizendo para ela mentir para o seu cliente, ela vai aprender que mentir é certo, vai mentir para você e vai saber que você é capaz de mentir para ela. Concorda comigo, André? Com certeza. Tem muito lojista que incentiva a mentira, né? Ele que, entendeu? Então isso é complicado. Mas é o que você falou, Luiz, quando você tem enraizado ali certinho, a pessoa sabe que ali ela não se cria, entendeu? Não dá para ela ter essa pegada ali. E o gestor também, porque assim, isso já começa errado, né? Você começa contratando errado, você começa fazendo errado. Tem coisas que você falou de 6 meses. Eu tô na loja, eu entrei para trabalhar com carro em 93 e tô até hoje, né? Na concessionária eu já passei por todos os outros períodos, tudo que você pode imaginar. Pô, mas você não tem essa idade toda não, cara. Você tá falando de verdade aqui. Não, 93 você não tá trabalhando com carro não, pô. Você tá cara de novo dessa, pô. Você nasceu em 93, não é possível. Não, pô. Eu tô com 45 anos. O 93, eu entrei como manobrista lá da Vox aqui em São Paulo. E de lá pra cá fui lavagem, condimento, fui entregador, consultor técnico, oficina, e aí as loucuras todas lá. Então assim, a gente tá na loja, o cara pode mentir pra recrutador, o cara pode mentir pro gerente, pode mentir pra quem for. Mas pra nós não dá, velho, não dá. É mentir pra mentiroso, não dá. Então o cara, não, eu sou cara, eu sou isso aqui, não é. Então assim, o Top Gun, ele tem o contrário dele, Luiz, que é o Walking Dead. Você tem o vendedor Walking Dead e tem o vendedor Top Gun, velho. Os Walking Dead, eles estão se arrastando na loja, eles estão se arrastando na loja. Você é de loja, você sabe, na sua loja, com o mesmo Luiz, com a mesma política, com os mesmos 3 pilares que você falou aí, tem cara que faz 2 dígitos de salário e tem cara que ganha o mínimo garantido. E o cara que ganha o mínimo garantido, ele vai botar a culpa no mercado, no gerente, no valor. E o outro tá ganhando 11 pau e tá bonito. Então, assim, no mesmo lugar, não é nem lugares diferentes, no mesmo lugar. Por quê? Porque um é o Walking Dead, morto, não sabe o que fazer. E o outro, velho, independente da situação, tem que andar pra frente. O cara vai fazer. Legal. O cara tem filho pra criar, o cara tem situação, o cara vai fazer. Outro dia eu coloquei uma postagem, o pessoal, assim, eu vendo 3 carros aqui. Essa loja é ruim, não tem fluxo, eu vendo 3 carros aqui. Se você me colocar naquela loja ali, vou fazer 10 carros lá. Você vai colocar ele lá, ele vai fazer os mesmos 3, porque a cabeça dele é de 3, né, velho? Ele é o Walking Dead. E tem gerente Walking Dead, tem recepcionista Walking Dead, tem recepcionista que é decepcionista, tem uma série de situações, cara. Então, assim, é loucura. E quando você... E para você ser um Top Gun, não precisa de muito. É você fazer o básico bem feito. Você faz o básico bem feito, espetacular no básico, porra, velho. Você já performa. Você já performa. Uma coisa aqui, da caneta. Quem vive de esforço é alterofilista. Alterofilista. Vendedor vive de resultados. Maneiro. Maneiro. Porque, assim, o gestor vai lá, faz uma baita de uma campanha,
Aí, beleza, um cara performou, se matou pra fazer, pra chegar na meta, ok. O segundo ele premiou e o terceiro ele premiou também, velho. Então, assim, ele premia, ele vai dar prêmio pra quem não conseguiu. É isso aí. Não rola, não rola. Aí você acaba criando o Walking Dead. Venda é performance. O cara não vendeu, não é bom pra ele e não é bom pra você. E ele tem que saber disso, a vendedora tem que saber disso. Eu sou muito claro nas minhas colocações às vezes. Às vezes eu falo pro cara assim, você pediu ajuda, eu te ajudo, não cobro nada pra te ajudar. Mas desde que você faça, né, velho? Senão não vai rolar. E o que eu vejo, assim, as pessoas, elas não conseguem valorizar o estar trabalhando. Não É consegue, engraçado, né? não A consegue. pessoa não percebe que, assim, eu acho que tudo é igual hoje, né? Eu costumo subir uma. Depois que eu malho, hoje foi dia de leg day, né? Semana passada eu tava destruído na live aqui com o Wagner, hoje foi perna ainda. Só que como tá mais fresco, eu fico mais tranquilo, tô suando menos. E aí eu tava fazendo exatamente essa reflexão, né, para trazer aqui. Quando você vai até o 10º andar, uma das estratégias que eu faço é, ao invés de pensar e ficar olhando cada andar que eu estou subindo, eu só olho para o próximo degrau. E eu fico ali cuidando do meu corpo o tempo todo, na hora que eu estou subindo, pensando assim, cara, eu não tenho que subir 18 andares, eu só tenho que subir o próximo degrau. E você vai. Só que eu te fiz a seguinte reflexão, olha que interessante. Eu estou andando, eu estou subindo uma escada. Então, assim, às vezes, quando eu trago as pessoas, eu falo assim, cara, eu vou te formar num vendedor de 20 carros. O cara fala assim, é muito longe, é muito distante, isso está muito fora da realidade. Só que ao invés dele focar nos 20 carros e ele focar em uma venda por dia, muda. E quando o cara está dentro da loja trabalhando, ele esquece que ele poderia não estar trabalhando. Então eu vejo assim, é igual o exemplo que eu estou dando. Cara, eu só estou subindo uma escada e subindo um degrau por vez, indo até o 18º andar, porque em primeiro lugar eu ando. Sim. Então o cara hoje que está no mercado de trabalho, está brigando, está lutando para poder alcançar mais, em primeiro lugar ele tem que comemorar que está trabalhando. Sim. Então eu noto que as pessoas vão ficando cegas, elas vão achando que a bênção é uma obrigação, sendo que não é. Então, assim, a gente tem que honrar onde a gente chegou, multiplicar o que a gente fez até ali, para conseguir ir muito além. Teve uma vez que eu gosto muito de fazer, não é cliente oculto, né? Porque eu não faço isso ocultamente. Mas quando eu viajo, eu costumo chegar como um cliente, né? E eu chego, boa tarde, tudo bem? Tem um carro tal, não sei o que, não sei o que. Eu amo fazer isso. E aí foi muito legal que eu fui numa BMW em BH, fui muito bem atendido por um vendedor lá, e foi exatamente isso que aconteceu que você falou do Top Gun. O cara chegou pra mim, pô, cara, eu acabei de voltar de viagem, pô, onde você tá? Pô, tava lá nos Estados Unidos, que eu fui no Top tal de Orlando, e fui não sei o que, e fui não sei o que lá. Pô, você já foi na Europa? Caraca, tem um café ali em Paris. Cara, eu fiquei ouvindo aquele cara, batendo papo com ele, e eu achei assim, eu falei, olha que maneiro, e como eu tô me sentindo à vontade de estar atendendo um cara que tá assim, pô, você quer falar de viagem? Pô, olha, você já foi em tal lugar? Você já foi em tal lugar? E o cara conversando sobre aquilo. Só que o que eu pensei, quantos vendedores enxergam e entendem que eles podem viajar para os Estados Unidos? Tem poucos. Quantos vendedores colocam isso como um sonho, como objetivo e falando assim, é para mim. Já parou para pensar nisso, André? Quantas pessoas já param e falam assim, como é que é? Você quer onde? Dubai? Dubai é para mim. Não, pô, Dubai é para mim. Cara, para de descolar isso. Descolar, a gente pode assim, coisa de vendedor, coisa de gerente, coisa de dono. Não, não tem isso não. Não tem isso não. E outra, pra você ver que isso que você falou é legal, teve uma campanha que nós fizemos, né, de não na CHC, fora, de viagem, né? Só que era Disney, e o cara ia poder levar o filho. Aí o cara não falava em casa que estava concorrendo para a viagem, porque na cabeça dele ele não ia ganhar. Então, se ele fala para a mulher e para o filho que ele vai estar concorrendo, o moleque dele já tá lá, né? Então a gente fazia uma plaquinha, ele só ia estar validado no concurso se tivesse a foto do filho segurando a plaquinha, velho. Porque o moleque vai infernizar a vida dele.
Ele vai chegar, o moleque fala assim, pai, você vendeu quanto? Que margem você fez? Fez financiamento? Fez penetração de... O moleque vai querer saber tudo. Porque assim, o moleque não tem limite. A cabeça da criança vai pra cabeça. E o cara precisa ver que ele não tem isso, cara. Que não tem jeito. Você falou de cliente oculto, né? Eu faço muito cliente oculto, tanto pra montadora como pros meus treinamentos. Eu tenho um HD filmado, acho que deve ter uns 200, 300 cliente oculto lá, cara. E cada vez que eu assisto, me dá um choque, porque o cara tem família e atende daquele jeito, entendeu? Então, assim, é complicado isso. Porque a gente não. É o que você falou, tem muita gente querendo estar onde o cara tá e o cara não valoriza, entendeu? E o cara não valoriza. E é assim que funciona. E você tem, dentro da situação do Top Gun, a gente tem mais ou menos uma métrica para o cara fazer uma venda a cada 2 dias, né? Para poder ter uma performance. É porque assim, você sabe que é muito difícil você falar que o cara vai vender um carro todo dia, porque é muito difícil. Então, às vezes você fica uma semana sem vender, pega um sabadão abençoado de Deus aí, abençoado por Deus e com trabalho, né? Aí você vai e faz 3, 4 carros, você tá no jogo, entendeu? Você tá no jogo de novo. Uma cesta boa, né? E hoje em dia você percebe que não tem mais aquele sábado de venda, né? Hoje a venda ela tá pulverizada nos dias, então, eu vou trabalhar pro sábado. Não, é todo dia, o cara vai todo dia. Então a gente tem uma roda gigante, né? Que é pensa assim numa roda gigante de parque mesmo. Você tem 10 cadeirinhas, né? A roda gigante ela ganha por nego dentro da cadeirinha, né? Então cada nego na cadeirinha pagou pra estar ali. Quando essa cadeirinha chega aqui embaixo, o cara tem que descer. Pro cara do parque, não é legal ela subir vazia, porque ele tá perdendo dinheiro. A gente tem que pensar a mesma coisa com o cliente. Cada cadeirinha é um cliente. Então, se eu tenho 10 clientes, esses clientes eu tô negociando com eles, eles estão lá em cima. Se um cara que chegou e falou, Luiz, porra, comprei um palio ali na outra loja, velho. Brigadão, show de bola, a avaliação lá ficou melhor. Beleza. Vida que segue. O cara saiu da cadeirinha, eu tenho que esquentar o cara pra jogar ele ali, para eu negociar esse cara. Então, se eu tenho 10 cadeirinhas rodando, com 10 clientes que eu estou conversando, que eu estou negociando, que o meu gerente está junto, a situação de eu fechar um carro a cada 2 ou 3 dias é muito grande. Então, isso, lógico, é uma metáfora, mas isso daí funciona muito bem. Você põe no papel, você faz um planejamento, e tem tudo como vai fazer, né? Porque até o vendedor, até o Walking Dead, ele sabe o que tem que fazer. O problema é que ele não faz. Não faz. É isso aí. Olha o Guilhermão Lopes aí, pedindo para a gente falar mais sobre o cliente oculto. E a primeira coisa, né, quem já está acostumado a estar com a gente aqui nas lives, primeira coisa que você tem que fazer, printar a tela, sua cabeça explodiu, você vai lá na direita, lá vai curtir com a gente aqui, vai colocar o foguinho aí para ver, caraca, que sacada maneira, printar, vai marcar eu e o André para a gente repostar, e as perguntas para ficarem organizadas, a gente vai colocar nesse balãozinho do lado do aviãozinho aí, exatamente para a gente organizar. Deixa eu ver se a pergunta aqui é do Guilherme, olha lá. É isso mesmo, ó. O Guilhermão já tá com a gente sempre, olha que legal. Ele está falando para a gente falar mais sobre cliente oculto. A primeira coisa, né, lógico que o André vai falar para a gente aqui, mas a primeira coisa que eu gostaria de trazer para todo mundo é que quando a gente fala em cliente oculto, algo muito importante acontece, que é você perceber que é o feedback negativo que vai te fazer evoluir. Deixa eu falar de novo, tá? A melhor coisa do cliente oculto é você ter a certeza de que o feedback negativo é o que vai te fazer evoluir. Então tem gente, igual assim, né? Claro que não é o objetivo do Guilherme, mas tem gente que fala assim, me explica como é que acontece o cliente oculto, para na hora que vier aqui na loja eu ficar pronto para atender bem o cliente oculto. Então assim, o objetivo não é esse. O objetivo no final das contas é realmente ser a verdade para que você tenha feedback, para que você ouça das pessoas. Então, assim, tem o vendedor que não liga, tem o vendedor que não manda mensagem, tem o vendedor que não faz follow-up, tem tudo isso aí no mercado. Mas o cara que vai fazer, uma das coisas que vai fazer você acelerar e muito, é o cliente oculto, você receber bem isso. Receber assim, caraca, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, pô, verdade, dei mole, vou evoluir nessa. Porque igual o André coloca lá muito bem, ele cresce 2% por dia, né? Então, assim, esses 2% são os feedbacks que ele recebe do mercado dos clientes para conseguir virar o jogo. É isso, André? Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa animal. Por que acontece? Quando eu estou em treinamento, existem alguns clientes ocultos que têm autorização para exibir, né? O vendedor é porque assim, o cliente oculto, tem o cliente oculto que a montadora me pede, e aí eu gravo e entrego para eles.
E tem cliente oculto, porque assim, Luiz, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme chega para mim e fala assim, André, eu queria saber, vamos fazer um treinamento, porque a minha equipe, ela tá sem fechamento, né? Só que fechamento não é uma peça que eu vou lá e arranco do cara só a parte do fechamento e volto. Isso não existe. Então o que acontece? Eu preciso entender o contexto, né? E aí eu falo, Guilherme, beleza, eu vou fazer um cliente oculto da tua loja, a gente analisa a situação. Inclusive, Luiz, perdão, o cliente oculto ele é balizado em cima de um DIAG. O que é o DIAG? É diagnóstico técnico do atendimento. Eu vou disponibilizar para você o DIAG em PDF, você imprime, joga para a galera aí, porque que acontece? Se você bater o DIAG 100%, você já sabe onde está cagado, entendeu? Já sabe onde está o gap ali. Então, por exemplo, aí eu vou lá na loja do Guilherme. Chego lá, não tem vaga para parar o carro. Já fode aí, entendeu? Não tem vaga para parar o carro. Aí eu demoro 2 horas para parar o carro. Aí quando eu paro o carro, eu entro na loja do cara, a loja do cara tá quente. Aí eu vou na recepcionista, ela tá com fone de ouvido assistindo Grey's Anatomy e não me vê. Aí eu pego, vem o vendedor e o vendedor fala pra mim assim, olá, tudo bem? Posso te ajudar? Aí tá. Aí seu carro vai avaliar teu carro? Que carro que é? Ah, esse carro a gente não pega. Então isso daí, cara, não é fechamento. Isso daí tá tudo zoado. Então, assim, o cliente oculto pega. Aí o cara vai no banheiro, não tem papel, a água da descarga não funciona, o banheiro tá sujo, o Wi-Fi do cara não funciona, não tem café. Você acha que o cara vai vender? Não vende. E não é o fechamento do vendedor, não é conta na mesa. Isso daí é ambiente. Então, o cliente oculto, ele pega tudo isso daí, entendeu? A gente pega tudo, a gente é bem criterioso nessa questão. E aí, Legal. Perdão, aí você pega o cara. Na mesa o cara vai bem, ele faz a conta, ele conversa, ele troca uma ideia, mas mesmo assim a gente tem lá, o vendedor tentou fechar a venda por mais de uma vez, tem vendedor que você fala assim, pô, vou dar uma olhada ali, vou ver o carro, vou olhar na outra loja, o cara fala, beleza, pega o meu cartão aqui, ó, quando você decidir, você me liga. Isso aí o cara é Walking Dead, velho, é Walking Dead barra ONG, ele é ONG, porque ele não precisa de dinheiro, ele é ONG, né, velho? Vem fazer um test drive aqui sem compromisso. Ó, se eu seguro o carro aqui, você me dá uma entrada. Se o senhor não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. É muito fácil, é sem compromisso. Se eu vem fazer uma visita, é sem compromisso. O cara é ONG, velho. Então, o cliente oculto, ele serve para a gente poder analisar esses pontos. Legal. Agora sim, Luiz, você tá com o vendedor na mesa. O cara atendeu. Atendeu o cliente, belezinha, não fechou. O cara foi embora. Pega o DIAG, velho, senta e o cara tem que ser sincero com ele mesmo, entendeu? Ele tem que olhar ali, ó, a recepcionista estava atenta e foi ao encontro do vendedor do cliente na loja? Sim ou não? É só colocar sim ou não. Ela estava atenta, sim. Ah, tinha café identificado? Sim. Eu atendi o cara com um sorriso? Sim. Chamei o cara pelo nome? Sim. Sei o nome da mulher dele? Sim. Sei o nome do filho dele? Sim. Então ele vai fazendo um sim ou não. Aí ele fala assim, identifiquei qual era a necessidade do cara. Aí ele fala assim, pô, não identifiquei qual era a necessidade. Aí, pô, não. Ele já sabe que o próximo ele não vai perder assim, velho. É simples assim. O DIAG, ele é o passo a passo do treinamento, do atendimento. E quando você falou uma coisa do caralho, desculpa a palavra, mas assim, você pega aí e faz o seguinte, o erro do cara no oculto faz você crescer, porque você não precisa passar pelo que o cara tá passando. E quando eu vejo os vendedores assistindo o cliente oculto, eles se incomodam. E você vê que ele começa a incomodar, entendeu? Ele começa a falar, pô, eu faço isso. E não é demérito, você é um ser humano, você vai fazer isso. Você vai mostrar um carro e falar assim, esse carro aqui é trava, vidro, alarme, sabe? Você não... Teve um cliente oculto que a vendedora estava mostrando um Clio pro cliente. Duas mulheres, né? A cliente e a vendedora. Aí tava escrito assim do lado, Boticário, lembra o que do Boticário? Tinha do lado assim, escrito Boticário. Aí a cliente perguntou para ela, por que tá esse adesivo do Boticário aqui no carro desse carro aqui? Aí a vendedora falou assim, Boticário? É aqui, ó. Aí ela olhou e falou assim, acho que o cliente gostava do Boticário, né? Aí ficou nesse papo. Aí a cliente deu a volta, do outro lado tá escrito Boticário também, né? Aí a vendedora falou assim, pô, a cliente gostava, o outro dono desse carro gostava muito do Boticário, né, velho? Quando a cliente olhou dentro do banco, que tinha escrito Boticário no banco, a mulher surtou, né? O cliente oculto falou, o que é isso aqui? É carro de frota do Boticário? Deve ser frota. Aí a vendedora não sabia explicar. Então, assim, ela vendeu o carro, teoricamente, no cliente oculto, tinha vendido o carro, porque ela não sabia mesmo. Então, é óbvio que o conhecimento técnico é bom, lógico que é bom, só que não faz de ninguém um bom vendedor, porque você precisa ter o conhecimento de gente, você precisa ter encantamento. Porque, de repente, você não sabe o que é um ABS no cliente oculto, a gente não analisa isso. Ah, não sei o que é um ABS, não sei como é que funciona. Beleza.
Da próxima vez, você vai saber. Mas dessa vez, beleza. Mas vai atrás da informação. Porque errar uma vez, beleza. Agora 2 vezes é sacanagem. Então, se a pessoa perguntar, é isso. Então, Luiz, no cliente oculto, a gente sabe de tudo, entendeu? E aí eu vou aonde cirurgicamente, onde eu vou precisar mexer. Não tem, no simples quanto isso. Tem montadora que pede cliente oculto antes, grupo, né, que pede cliente oculto antes de você ter uma auditoria, por exemplo, de qualidade, para ver se tem algum gap, alguma coisa. Mas assim, na realidade é isso. E não tem cliente oculto 100%, nunca teve, nunca teve. E não precisa, não precisa. A questão é o seguinte, a venda que o cara faz, eu não tô nem aí, eu quero saber da venda que ele perdeu por causa de um detalhe. Um detalhezinho que ele perdeu, perde a venda. E no cliente oculto a gente vê isso aí, cara. É chato. Às vezes você assistir, porque você fala, pô, tadinho do cara, não, tadinho da moça, tá dando umas cagadas ali. Mas é isso, não tem jeito, cara. Não tem outro jeito. Mas assim, o ponto principal que você falou, e por isso é tão importante você estar num ambiente para você ter mais feedbacks negativos e ter mais feedbacks positivos. Então, do que eu estou falando? Quando você está num grupo de vendedores, igual a gente está aqui, e você começa a assistir e entender aonde a galera está acertando, o que pode fazer para melhor, cada um dos itens, o que acontece é muito simples. Você aprende com o erro do outro. Você não precisa quebrar para aprender a não quebrar. Você vê um cara que quebrou, ele vai te informar como ele quebrou, e você fala, caraca, tem que ficar ligado nisso, porque já quebraram dessa forma. Então, assim, quando você traz para o ambiente de mentoria, né? Quando eu dou treinamento para o meu time, uma das coisas que eu faço é exatamente isso. Eu não trago o nome das pessoas, porque para você que está assistindo a gente que é dono de loja, aprende uma coisa. Você sempre repreende no particular e elogia no público. Tá? Então, na hora que a gente vai trazer alguma coisa para poder ensinar para o time, para poder mostrar, o que eu faço? Eu pego os exemplos que bateram na trave e trago como se fosse uma terceira pessoa, né? Então você fala o quê? Cara, vocês acreditam que uma pessoa veio aqui na loja e ele saiu, ele falou que o vendedor não perguntou, não pegou o telefone dele? Que nós, né? Nós não pegamos o telefone dele? Aí o que o cara faz? Aí todo mundo fica assim, eu pego. Aí, tipo assim, né? Quem não pega vai ficando, já sente. Por quê? Se você constranger no público, cara, perdeu. A reunião acabou. Não serve para mais nada. Então, treinamento é algo que você deve fazer sempre, constantemente, e você não vai parar de aprender. Porque uma das coisas que acontece quando você está num grupo maior de vendedores é que alguém de fora vai fazer a pergunta que você não faria. Olha isso. Quando você está num grupo, alguém vai fazer a pergunta que você não faria. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca ouvi as coisas que o André me passou aqui agora. Nunca. E olha que eu estudo igual um cavalo, né? E eu nunca ouvi o que o André me falou aqui agora. Então, assim, olha que importante você estar no meio de pessoas e outros vendedores e demais profissionais que fazem a mesma coisa que você, para você se blindar e, principalmente, a sua mente aí para ficar de forma adequada, passando para os demais. Cadê esse aí foi o esquema que o Guilherme passou pra gente. A gente tá com mais uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Qual o argumento quando dizem que o mercado tá ruim por causa da eleição? Sempre escutamos isso. Abifior, obrigado demais pelo seu contato aí. Chama, Andrezão. Primeiro você, depois eu. Luiz, eu queria agradecer a pergunta aí. É a Aline, né? Acho que a Aline, o nome dela, ela tá na minha rede também, tem loja e tal. Acho que é bacana isso. Deixa eu te falar. Legal. Você lembra aquele tsunami que teve na Indonésia, né? Morreu um monte de gente. Tinha um casal de brasileiro, esse casal ele tava mergulhando muito fundo. Esse casal até ele dá palestra hoje sobre isso, né? A onda passou e os caras não sentiram a onda. Quando ele subiu, ele viu aquela destruição e falou, o que aconteceu aqui, velho? Resumindo, eles estavam tão fundo que o bagulho não pegou os caras. Quando a pessoa fala de mercado, existe o seguinte. Você pega um vendedor, o vendedor ele tá com 3 carros. Para ganhar um dinheiro, ele precisa fazer 5, 6. Ele precisa fazer 3. O mercado tá aqui em cima. Se ele for uma GM da vida, se ele for uma Fiat que tem um market share absurdo, o mercado oscila por causa de eleição, o mercado oscila por causa do dólar, o mercado oscila por causa da guerra da Ucrânia. Dependendo de quando o mercado oscilar, quem tá lá em cima, sente. Quem tá aqui embaixo, não sente. Porque ele precisa fazer, Luiz, mais 1 ou 2 ou 3 carros. Como? Vai olhar o Vagnão lá, faz prospecção, vai prospectar, vai ligar, vai atrás do cara, entendeu? Esse cara não tá impactado por causa de eleição, por causa de porra nenhuma. Ele tá impactado porque ele não tá trabalhando, velho.
E se ele pegar a carteira dele, se ele pegar lá o CRM dele, ou melhor, se ele pegar o WhatsApp dele e rodar de baixo para cima, ele teve cliente que ele não passou a avaliação, teve cliente que ele não deu retorno. Ele vai achar uns 2, 3 ali que estavam na roda gigante que ele não tratou. Isso não depende de mercado. Se o mercado tivesse ruim, ninguém estava vendendo. O Brasil hoje, ele vende, ele já chegou a vender mais, né? Mas a gente faz hoje, em média, assim, por dia, quase 126 mil carros zero por dia são vendidos. 126 mil por dia. Isso que a gente hoje é o 7º país de produção. Eu não estou falando do seminovo. O seminovo dobra isso. Porque o zero a gente tem 126 mil por dia. A gente já chegou a vender, perdão, 300 mil por dia. A gente fez quase... Entendeu? Então, assim, o mercado tá aí, velho. Tá todo mundo comprando. Você vai no mercado 4 horas da tarde, numa terça-feira, ele tá cheio. Né? A gente vai em qualquer lugar, tá bombando. Então, assim, tem eleição? Legal. Eleição bacana. Ah, o cliente pode um ou outro falar de eleição? Pode. Um ou outro falar de eleição, mas não são todos. Então, assim, se 3 falou de eleição, eu vou buscar mais 3 que não falam. Então, às vezes, o mercado, a gente tem que absorver o seguinte: a gente tá aqui embaixo, a gente é pequeno. Eu não preciso fazer 30 carros, não preciso ter um market share de montadora. Eu só preciso fazer salário, velho. Eu só preciso fazer salário. Aí o cara pega lá um carro que tá parado lá, ele tem um carro na loja dele que é bom para aplicativo, faz um anúncio patrocinado, gasta lá 20 conto, 30 conto e joga só para celulares que tem aplicativo instalado e fala, ó, esse carro aqui eu tenho uma parcela de 244 nesse carro aqui com entrada pequena e para você que anda de Uber, você que é aplicativo, é ótimo. Pô, o cara não tá nem aí pra eleição, ele vai e vende. Então a gente precisa ter estratégia para fazer a parada, entendeu? Legal, legal. Eu acho que assim, Aline, é exatamente assim, o que às vezes eu fico vendo, né? Igual ontem. Eu não sei como seria, né? Eu gostaria realmente que fosse outro candidato que fosse eleito, né? E eu não sei como seria se o meu candidato tivesse sido eleito e tivesse tendo as manifestações que estão tendo, né? Então eu acho que assim, o jogo tem uma regra, né? Aconteceu o que aconteceu, tem gente feliz, tem gente triste, mas no final das contas você permanece dono de loja, gerente de automóveis e vendedor. Então, assim, eu costumo falar o seguinte, que independente da onda que vier, é a onda que eu vou surfar. E, assim, essa troca e alternância do poder, no final das contas, um quer calar a boca do outro. Então, às vezes, pode ser até melhor mesmo a troca com questão de economia, de gerar retorno e movimento. A longo prazo, eu não sei o que seria, né? Mas aqui a gente não está para falar sobre política. Mas, assim, no final das contas, você vai entregar o seu sonho ou não, a partir da quantidade e qualidade das vendas que você faz. Então, o que você tem que fazer? Jogar mais sementes. Exatamente o que o André falou. Tem tempo que eu oriento e explico isso. Eu tenho clientes que já compraram comigo 17 vezes. Então, assim, o que eu fiz? Eu não lembro nem quem era. Bom, acho que era, sei lá, será Dilma. Quando o cara começou a comprar comigo, acho que era Dilma, depois virou o Temer. Depois ele continuou comprando, virou o Bolsonaro. E no final das contas, hora nenhuma, ele tomou a decisão de acordo com o fator externo. Ele sempre tomou a decisão de retornar comigo porque era eu. Então, às vezes a gente quer muito mudar a parte externa, tá? Mas na verdade é igual o bambu chinês. O quão por dentro você está limpo e com os princípios adequados ao ponto que isso seja para fora. Então eu sei que às vezes a gente, igual o André falou muito bem, né? Pô, lugar não tem lugar para parar. Pô, tem isso, tem aquilo, isso é externo? Mas no final das contas é um reflexo de uma direção, de uma liderança, a qual às vezes está ignorando diversos fatores que são importantes para o cliente. Então, mais uma vez, o problema está onde? Está dentro. Está em quem nós somos. A venda, no final das contas, ela acontece de acordo com a qualidade da comunicação que você entrega, né? Igual o André falou ali muito bem. Pensar em estacionamento, pensar em banheiro, cara, que conforto que você dá para a pessoa no banheiro, em tudo que ela faz, aquilo tudo é comunicação. Aquilo constrange o cliente para falar assim, olha o quanto que o André gosta de mim, olha onde que eu vou para fazer as minhas necessidades, né? Olha a pintura, olha a fachada, olha, você aperta a luz acende. Agora pensa o inverso, né? Você aperta a luz não acende. Quer fazer test drive, o carro não liga. Eu já tive esse feedback. Um cliente virou para mim e falou, Luiz, era para eu ter comprado com você há 2 anos atrás, sabia? Aí eu olhei para a cara dele assim, não, eu entrei, aí virei a chave e o carro não ligou. Então, olha só, tudo comunica,
Tudo que você faz comunica. Então, na hora que vem um momento desse, onde tem uma oscilação de mercado, ou vamos colocar assim, né? Tem essa questão da eleição, o que você está comunicando? Insegurança? Medo? Porque é muito natural a gente esquecer que todo esse pavor que a gente está tendo e receio do fechamento sai até na nossa voz. Tem gente que já fala assim, atende o telefone, oi, você vai esperar a eleição, né? Aí a pessoa fica segura de que esperar a eleição é um novo motivo de objeção. E não é. Sim. Não é. E nunca mudou, Fala, né? Nunca mudou, você tá certo, nunca mudou. No direito, a gente tem um jargão que é ceteris paribus, né? É tudo de mais constante. O mundo tá caindo do lado, você vai embora, velho. Você vai embora, porque não vai mudar. Não vai mudar. O candidato que eu gostaria também não chegou. Então o que acontece? Ontem os caras estão fazendo tudo isso daí e um candidato tá na Bahia tomando água de coco e o outro tá em casa com ar-condicionado, filhão. Então, assim, você que não se coça, não. Você que não se coça, não faz sua prospecção direitinho, porque não atende seus leads, não, você vai ver o que vai te acontecer. Então, na boa, é assim. A Aline que perguntou sobre essa questão do eleição, estratégia, é botar cliente na frente dos caras para os caras ligar, é fazer uma prospecção direitinho, ter um texto, atender os seus leads, chama o vendedor aqui, traz a pasta, vamos bater essa pasta, tem alguém aqui que ficou de eu mandar um vídeo, aí a Aline como gestora fala, olha, eu sou a Aline, gerente de fulano, semana passada o senhor ficou de voltar aqui, ó. Hoje de manhã ele tá preocupado com o senhor. Vem pra cá que eu vou fazer um preço diferente. Eu sou a gerente, ó. Vai estacionar o carro aqui, ó. Tem um café pronto pro senhor aqui, tem não sei o que aqui. Entendeu? Acabou, velho. Isso não gasta R$1 pra fazer. Isso não gasta R$1. Gasta assim. Trabalho, né? Dá trabalho. Mas se não trabalho não rola, né, Luiz? Não tem como, né, cara? Não funciona. Ó, a Aline colocou um outro ponto aqui que eu quero que você grave, tá, Aline? Quero que você grave. O Rodrigo Darni, conheço ele, cara excelente. E eu vou te chamar depois para a gente poder se falar mais um pouco. Primeira coisa para você entender, faça sempre o cliente escolher pelo desejo. Então, assim, independente da situação que você estiver vivendo, se você tiver algo que é muito desejado, a pessoa vai lutar para buscar e alcançar aquilo. Então, como é que funciona? Quando você vende por necessidade, a pessoa precisa daquilo, o preço, ele é protagonista. Mas quando você tem algo que é desejado, que a pessoa tem sabor, vontade de viver aquilo, o preço, na verdade, é coadjuvante. Então você está falando aí sobre a taxa alta, o que está acontecendo, na verdade, é que o desejo é baixo. Não é que a taxa é alta, o desejo é baixo. Porque quem está comprando agora, vai falar que taxa, então, não está nem aí. Não é isso. A pessoa se importa com isso. Mas a forma e a maneira qual você vende é o que vai fazer com que ela considere mais ou menos. Então, se você tem uma oportunidade única, com um carro único, qual que é a taxa de agora? Para quando o cliente precisa do carro, sendo que ele está falando com você agora? Não é agora? Então você vai mostrar para ele que as condições que vocês estão vivendo é a ideal para que ele tome a decisão nesse momento, nesse minuto. Concorda comigo, André? O que você acha? Eu concordo. A gente tem que pensar o seguinte, né? Falando nesse nível aí. No caso tem cliente, cara, que ele tá com o nome meio sujo, tá com o nome zoado, e o cara se sujeita aí no banco de 4,79 ao mês. Porque lá os caras fazem um esquema lá, ele leva uma nota, faz um gatinho, aprova a ficha do cara, mas ó, é nessa taxa de juros aí. O cara aceita, porque ele precisa. Não vai ter isso em outro lugar. Então eu acho assim, é você achar o cara certo para a situação certa. Aí tá tendo erro de marketing. Você tá jogando. É igual eu falo, o cara pega o Land Rover, 0, e coloca assim, bonito, aí anuncia para todo mundo. Aí tem um cara na periferia, eu moro em São Paulo. Em São Paulo tem periferia. O cara anuncia uma Land Rover pra periferia, saiba mais. Aí o cara vai lá e clica em saiba mais, mas o cara mora na favela, ele só quer ver o carro. Gerou um lead. Aí o cara liga pro cara e fala que não, eu não tenho condições. Então assim, você tá gerando um lead pro lugar errado, velho. Você tá gerando lead pro lugar errado. Hoje o marketing é possível você jogar o carro no lugar certo. Se eu quiser jogar um anúncio numa Land Rover, que às vezes o lojista, ele tem que pensar o seguinte, não a concessionária que eu zero, mas o carro hoje, Luiz, ele tá muito commodity. Você pega na linha de 2018 para cima, 2017 para cima, todo carro tem multimídia, todo carro tem roda, todo carro tem isso. Então, assim, o cara não muda mais o carro que nem antigamente.
Então, assim, você pega um Renegade, você pega um Kicks, você pega uns carros desse aí, você vai em todas as lojas, eles são iguais, não muda, eles são iguais. Quilometragem mais ou menos mesmo tanto. Nem fumar, os caras mais fumam dentro do carro, pra você ter esse carro meu, tem cheiro de cigarro. Não fuma, cara. Então, assim, o que faz a diferenciação de tudo? É o atendimento e a loja. É o atendimento e a loja, simples assim. Se eu entro numa loja, gera o valor, a pessoa me dá atenção, porque esse mesmo Kicks, esse mesmo Renegade, esse mesmo Compass, esse mesmo Versa, eu vou achar em qualquer lugar. Eu vou achar. Se eu der um giro na Web Motors, eu acho em qualquer lugar um carro até melhor que aquele lá, velho. Então, assim, não tem mais isso. O atendimento do cara, ele é o que vai segurar o negócio, entendeu? O cliente hoje, ele não tá fiel à marca, ele tá fiel a dinheiro. Ele é fiel ao quanto paga no carro dele, é o dinheiro dele e o atendimento. Ele quer ser bem tratado, velho. Ele quer ser bem tratado, entendeu? E aí, André, eu acho que você vai concordar comigo. Tem muita gente preocupado com o que acontece até o cliente chegar no vendedor. A minha preocupação é quando o cliente chega. Não, mas exatamente, os caras não fazem isso. Eles estão preocupados em levar, mas quando chega lá, o cara não sabe o que fazer, cara. É igual o cachorro que corre do lado da moto, manja. Se a moto para, o cachorro não sabe o que fazer, velho. Entendeu? Ele não sabe. Só rapidinho, eu sei que eu sou um cara, eu sou fã de Citroën e Peugeot, né? Eu trabalhei 11 anos com PSA, eu adoro a marca, adoro, sou entusiasta, gosto. Então eu tinha um sonho. Um dos carros do meu sonho, que eu bati essa meta, foi o DS5, cara. Eu sou, nossa, aquele teto triplo, massageador. Pode pegar Porsche, BMW, não tem. Eu vendi um DS5 uma vez, era animal o bagulho, muito nível, né? Teto triplo, velho. Teto triplo, meu irmão. Isso é, pô, os caras são absurdos. Fala. Se eu for falar aqui, eu fico louco com essas paradas, mas beleza. Aí, assim, eu queria ter uma Gran C4 Picasso, né? Tem as Gran nova, que custa 100 mil, não quero essa. Eu queria aquela Gran 2014, tá? Eu gosto, eu sou um entusiasmo disso aí. Aí eu já tava olhando na Web Motors, porque um carro, Luiz, velho, é um carro com quilometragem alta, é um carro que não é todo mundo que gosta. Pra falar a verdade, você conta nos dedos que gostam, né? Aí o lojista pegou esse carro na troca. Tem uma C4, Gran C4 por causa do estoque do cara. Deve estar fazendo aniversário de uns 15 anos lá pra vender, um negócio lá. Aí beleza. Aí entra um cara pro lead, mandei um lead pro cara, né? Aí a vendedora me manda uma mensagem assim: oi, no WhatsApp. Aí eu falei assim: eu sou um cara do rapport, né? Oi, eu falei oi. Aí ela falou assim: oi, o que eu posso te ajudar? Eu nem sabia quem era, tava mandando, porque a foto dela não aparecia. Aí eu falei assim: do que é? O que tá se tratando? Aí ela falou: você mandou interesse aqui, o que eu posso te ajudar no interesse do carro? Aí eu me liguei. Aí eu peguei e printei a tela do Web Motors, né? E mandei pra ela e falei assim: olha, o carro tava com 175 mil km. Aí eu falei pra ela assim: ó, eu tô interessado nesse carro aqui, eu tenho 3 mil reais pra dar de entrada. Aí ela mandou um áudio dizendo assim. O áudio dela, você via que ela tava lendo. Ela falou assim: olha, eu tenho esse áudio, eu até mostro em treinamento, cara. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele nunca é totalmente inútil. Na pior das hipóteses, ele ainda serve como mau exemplo, entendeu? Então ela serve como mau exemplo. Aí ela pegou no áudio e ela falou assim no áudio: olha, esse carro, com 3 mil reais, o banco não aprova. Esse carro aí, ele é antigo e ele tem que ter você tem que ter uma entrada maior. Você sabe. Aí ela falava assim no áudio: você sabe, o banco ele tem uma regra que é score. Você sabe o que é score? Ela é muito bruta, velho. Meteu o louco em cima de mim. Aí eu falei assim: eu acho que essa menina tá achando que ela tá vendendo um HB20 com 14 mil km, né, velho? Que todo mundo quer. Ela tem que estender o tapete vermelho pra mim e tratar eu como rei, pô. Eu tô querendo tirar um BO de cima dela. Mas aí, Luiz, vamos fazer o advogado do diabo. O gerente dela não treinou, ela não sabe de produto, ela não conhece da marca, ela não sabe de nada. Pra ela é um carro comum, como qualquer outro, entendeu? E aí, o que o cara fala na reunião? Gente, a gente tem que desovar esse carro aí, porque esse carro aí vai estar dando prejuízo pra gente. Então, assim, eu vou dar um bônus pra quem vender esse carro. O lead entra pro carro e a pessoa não trata como tem que ser tratado. Entendeu? Sabe o que me dói o coração? É exatamente isso. Por isso que eu trabalho com vendedor e trabalho com dono. Porque quando você só trabalha com vendedor, ele não tem essa noção de que aquele carro que está ali é muito dinheiro que poderia ser um carro melhor. Sim. Ele não é. Ele acha que, tipo assim, o dinheiro do patrão é infinito
E se aquele carro tá lá é porque ele é burro. E dane-se. Entendeu? E tem vendedor que é ninja, ele fala assim, vou esperar receber mais para vender esse carro daí, para tirar esse carro daí, entendeu? E agora, tem que explicar, o patrão, que nem você falou, tem que explicar, gente, a hora que entrar um lead pra esse carro aqui, ó, pelo amor de Deus, fala comigo, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. É isso aí. Entendeu? E assim, lógico, tem estratégias para você vender o carro, mas organicamente entrou o lead, velho. Então, assim, é treinamento, é postura. A menina se passou por Walking Dead, só que ela, porra, talvez ela não sabia o que tava rolando. Pra ela, aquele carro ali e o outro carro ali é a mesma coisa. Tanto faz, é carro, tem 4 rodas, tem bagulho, tem no banco. Ela não sabe o que é. Ela não sabe aquele carro ali dá prejuízo. Eu costumo falar o seguinte, esse é um dos piores vendedores que tem. Tem o vendedor chatbot, né? Tem o vendedor vem para a loja e tem o vendedor analista do cliente, né? Tem outros alguns aí, mas o analista do cliente, ele é o cara que ele é tão especialista, ele é tão analista que ele convence o cliente que ele não pode comprar o carro que ele quer. Entendeu? Ele fala assim, deixa eu te explicar por que você não vai conseguir. E ele não passou a ficha, não fez nada. E sendo que a função do vendedor é ser um facilitador de compra e entregar cada vez mais desejo para a pessoa, entendeu? Então, assim, chega a ser muito engraçado que a gente fica rindo aqui, só que isso acontece de forma habitual todos os dias, onde as pessoas querem convencer as outras de que, assim, igual você falou, a função do vendedor, eu tento explicar isso 300 vezes. Cara, você não foi contratado para ser professor de vendedor de carro. O cliente não tá nem aí para que score. Ele ligou para poder comprar o cacete do Gran Siena, do Gran C4. E o que você está fazendo explicando de score para o cliente? Ele não perguntou nada disso, ele não quer saber disso. Ele quer saber quanto que paga, quanto que fica a parcela, que hora que ele busca o carro. É só isso. E quer ser tratado como um rei. Né? Parece que o pessoal vira treinador de cliente, né? Exatamente. E assim, tá num grau de loucura tão grande, às vezes, Luiz. Esse dia eu tava na loja, o cara, Walking Dead, não tá vendendo nada, vendeu 2 carros no mês, que o universo conspirou pra ele vender, entendeu? Ele vendeu 2 carros no mês. Aí o gerente tinha uma venda, o gerente fez a venda, falou, ó, vou te passar essa venda aqui, porque, sei lá, né? Vou te passar essa venda. O cara falou, eu não quero essas vendas não, porque venda doada só dá BO. Então, nem a venda que o cara não trabalhou, ele não quer. Porque mas o que é isso? Tudo crença. Tudo que ele acredita das experiências que ele tem lá atrás. Que loucura, né, o André? A gente que tá treinando aí, assim, realmente tem que ter um olhar de fora. Não tem jeito. Se você entrar agora lá no meu Instagram, no meu perfil, tem exatamente o Alexandre, que é um dos nossos mentorados, e ele fala exatamente isso. Quando vem alguém de fora, o peso é maior. As pessoas passam a enxergar porque parece que quando o time interno fala, parece que é um rotulando o outro, sendo que, na verdade, o objetivo é evoluir. Só que não é assim que é entendido. Aí quando chega o André, quando chega o Luiz e fala, cara, olha, pensa comigo, 1 mais 1 são 2. Aí o cara, pô, mas aí, então, são 2, não são? Não são? Você entendeu? Só que você sempre tá falando pro cliente que é 3. Aí ele consegue enxergar o que é óbvio. Doideira, né? Sim. Quantas vezes você faz treinamento, né? Eu tô em sala de aula quase todo dia nas lojas e consultoria também. Aí você sai da sala, o gerente fala, André, eu falo exatamente o que você falou, né? Exatamente. Mas, cara, não tem segredo, velho. Eu não vou lá pra inventar a roda. Eu vou lá pra falar o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é vender carro é simples. Vender é simples. O que é difícil é o processo. O que é difícil é você ser organizado. Mas vender é a coisa mais simples do planeta. E você tem os Paranauê, as situações. Agora, o grande mote disso, Luiz, é que o nosso mercado, a gente pouco se capacita, entendeu? O vendedor de carro hoje, ele ganha um salário que doutor não ganha. Ele ganha um salário que o cara que tem pós-graduação não ganha. Só que o pós-graduado fica 6 anos fazendo a parada deles e tá sempre evoluindo. Agora, tem vendedor que ganha 11 mil reais e não tem o segundo grau completo. Não é problema isso, não é problema. O problema é que ele também não faz nada pra sair daquilo, entendeu? Não faz nada pra sair daquilo. Aí você fala de um treinamento, ele reclama, você fala não sei o que, o vendedor chega pra mim no começo do treinamento e fala, que hora que acaba, sabe? O cara que pergunta pra mim, que hora que acaba, eu falo, meu, assina a lista e vaza, velho. Eu não preciso de você aqui, cara. O meu tá na frente.
entendeu? O É meu isso tá na aí. conta. Você que depende É de isso mim, aí. eu que dependo de você. Então assina essa parada aqui e some, entendeu? Teve uma vendedora, ela tem mais de 20 anos de mercado. A gente parou para tomar café, ela falou, André, me explica uma coisa. Eu tenho 20 anos de mercado. Vendi Honda. Essa moça que tá aí na sua frente, ó, começou agora, vende acessório. Ela tá vendendo carro zero. Primeiro mês dela fez 12. Segundo mês ela tá quase fazendo 14 carros de vender. Eu não tô fazendo 6. Como é que você me explica isso? Eu falei, você quer que eu falo mesmo? Você quer que eu falo? Porque se eu falar, talvez eu te magoe, entendeu? Porque é simples. Ela não faz o que a outra faz. A outra tá se lascando agora, viu o dinheiro entrar, mãe solteira, entendeu? Menina nova, lima nova, tá comendo virado no girar. Não tem um carro que ela não avalia, não tem um cliente que ela não dá um retorno, não tem um É vídeo que isso ela aí. não manda pro cara. A tiazinha tá encostada ali, tá cansada, velho. Ela é Walking Dead, tá se arrastando. Tá vendendo carro de rasteirinha, entendeu? Aí o que acontece? Não liga pro cliente, não faz nada. Vive de uma base de cliente que ela nem cuida. Ela deve ter uma base de cliente, mas não cuida. Não adianta ter base de cliente se não cuidar. Resumindo, ó, para resumir isso aqui que o André falou, e para a gente concluir com chave de ouro aqui, e Aline, né, a gente está junto aí para poder te auxiliar aí, com certeza, para fazer você virar o time. O que eu quero deixar é muito simples. A venda que você não tem é pelo atendimento que você não dá. O resultado que você não tem é pelas coisas que você não faz. Simples assim. Não tem gente que fala assim, pô, mas eu faço tudo que ele faz. Não faz. Não adianta. Não faz. Não tem como. André, você me perdoa? Eu acesso aqui, a rádio me liga para eu poder entrar ao vivo. Eles acabaram de me dar um alô aqui. Todo mundo, em primeiro lugar, né? Quero deixar claro aqui. André, obrigado pela disponibilidade. Não é à toa que você tem o resultado que você tem. Não é à toa. Pessoal, para de ligar. Você tem o time que você tem e tudo. E eu quero, assim, te falar que eu estou disponível, pronto, para te atender em qualquer item que você fizer. Eu acho que o nosso papo do Top Gun tem que ser maior ainda, que você realmente vive, né? Você não lê um livro e entrega, você realmente vive e aplica as coisas que você fala. E, assim, cara, parabéns e tamo junto. Tamo junto, Pode fazer Luiz. suas considerações finais aí também. Vamos lá. Só agradecimento mesmo, gratidão por estar aqui, realmente. Eu comecei como entregador manobrista e hoje as pessoas param um tempinho para me ouvir. Gratidão, só isso. Então, tamo junto. Lembrando que quiser fazer contato com o André, chama ele no link dele. Quem printou, marcou aqui, anotou a sacada e o sacode, marca a gente que a gente vai repostar. E assim, se quiser conhecer melhor sobre o Lucro Liberdade e a mentoria dos vendedores imbatíveis, só me chamar também no direct, que tamo junto. Andrezão, um abraço, Deus nos ilumine, tamo junto, bora ficar mais rico ainda. Valeu! Valeu, Luiz. Valeu!